Olá, turma, tudo bom? Vamos lá então, a nossa segunda parte sobre teoria clássica da administração. Bom, falamos lá sobre a obra de Fayol na primeira parte e agora a gente vai falar sobre a teoria da administração em si. Então, quando a gente fala da teoria da administração, a gente vai começar a trazer então a administração já como ciência. Então, o ponto de partida dos autores da teoria clássica é o estudo científico da administração, substituindo o empirismo e a improvisação por técnicas científicas. Então, começa a se ter uma nova pegada, trazendo como ciência o estudo da administração e não só o empirismo, né? Aquele eu acho da coisa. Começa-se então a ter uma busca por estudar, fazer experiência e tudo mais. Depois a gente tem a teoria da organização, que ela vem trazer, então, que a teoria clássica concebe a organização como se fosse uma estrutura. Então, enquanto o Taylor estava lá preocupado com a base, né, a teoria clássica vem começar a estruturar a organização, tendo uma linha de comando definida, tendo lá os seus departamentos, as suas funções bem definidas, dentro de uma estrutura mais plausível, né, ou mais fácil de enxergar. Depois a gente tem a divisão do trabalho e especialização. Então, a divisão do trabalho conduz à especialização e a diferença das tarefas, ou seja, a heterogeneidade. Então, vai trazer o que já Taylor já trazia lá, né? Que a divisão do trabalho especializa cada vez mais o empregado e quanto mais tarefa puder ser dividido, melhor, que mais rápido ele se especializa naquilo. Depois ele traz a coordenação. Então, a coordenação, o Fayol incluirá a coordenação como um dos elementos da administração, enquanto outros autores clássicos a incluem nos princípios da administração. Então, embora um inclua em um lado, outro inclua em outra parte, coordenar é uma coisa inerente à administração, né? Quando você integra todos os departamentos ali, você tem que coordenar de forma que eles trabalhem juntos. Então, a quinta teoria aí é o conceito de linha e de staff. Então, unidade de comando ou supervisão única, unidade de direção, centralização da autoridade e cadeia escalar. Então, quando a gente está falando linha, né, está ligado lá diretamente a quem produz, né, a produção da empresa. O staff vem todo aquele acessório. A gente tem hoje, principalmente fica mais fácil de ver, quem faz a gestão das pessoas na linha é o chefe imediato, né? É o superior imediato. E quem faz o assessoramento para recrutar, para selecionar, né? E depois trazer as opções para quem vai gerir, que é o de linha. Então você vê muito, né, no recursos humanos, você tem bem definido quem é linha, faz a gestão das pessoas, e quem é que cuida de toda a burocracia em relação à gestão das pessoas, que é o staff, que é o RH hoje em dia. E temos a sexta aí, teoria, que é a organização linear. Então, a organização linear é o tipo de estrutura organizacional que a empresa, de uma forma piramidal, nela, a organização linear é o tipo de estrutura organizacional que apresenta uma forma piramidal. Nela ocorre a supervisão linear ou autoridade linear, baseada na unidade de comando e que é posto da supervisão funcional, proposta pela administração científica. Então, lembra o que a gente estava falando das funções, né? A supervisão funcional um de outro. Então, você tem lá no topo, depois você tem os departamentos no meio da pirâmide, depois você tem a operação lá já ligada à base da pirâmide, que tem ainda abaixo dessa pirâmide a execução. Bom, elementos da administração para Fayol, então. Fayol, ao definir o que é administração, Fayol definiu os elementos que acompanham. Então, depois que ele define, ele traz, então, quais são as funções, né, do administrador. Então, ele diz o seguinte: primeira função, a gente já falou na aula anterior, é a de prever, né? É função fazer previsões do administrador. O administrador tem que organizar. Então, organização, para Fayol também, é uma função inerente do administrador que ele tem que fazer muito bem.
comando, né? O administrador tem que comandar a organização de forma que ela caminhe para o lado certo. Então, se eu prevejo para onde vai, eu consigo me organizar, eu consigo comandar todo mundo para que vá para aquele determinado objetivo que a gente está buscando. E ele vai trazer aí o controle. Lembra que eu falei que o controle é aquela história, né? Não é acompanhamento, é controlar, é tomar a rédea da situação para que não saia do objetivo que você busca. Mas existem outros autores também da era clássica que vão trazer algumas coisas um pouco diferentes ou mais detalhadas. Exemplo de Urk. O que é que ele vai trazer? Os elementos da administração, ou seja, as funções do administrador, para ele são 7 e não 4 igual o Fayol. Então ele traz nas funções do administrador, ele diz que o administrador ele tem que ser investigativo, ele tem que investigar situações para poder ter dados, para poder tomar decisões. Então ele também vai trazer aí a previsão, né? Então posso, a partir, né, na teoria de Urk, ele traz o seguinte, né? Então, se eu investigo e trago os dados, eu consigo prever melhor. Eu tenho planejamento. Opa, entrou uma nova aí, né? Que é muito comum para a gente. Ah, agora é função do administrador, ele pode até prever, mas ele tem que se planejar, né? Todos os detalhes possíveis, né? E hoje, modernamente, ainda o planejamento das contingências para ajudar o controle, caso dê errado. E aí, dia que eu previ para onde eu quero ir, a visão, né, da minha organização, agora eu consigo planejar. Planejei, eu vou me organizar para poder juntar tudo o que eu necessito para poder ir lá para aquele lugar que eu fiz a minha previsão, né? E depois ele traz ainda, olha, e aí tem que coordenar. Coordenar todos os setores, todas as funções, com base naquele planejamento que a gente fez. Depois tem que comandar todo mundo para que vá para o mesmo lugar, né? Comandar ou às vezes dirigir, né? Para que todo mundo vá para o mesmo lugar planejado, lá onde eu previ que eu quero estar. E aí eu controlo toda a situação para que não fuja dos trilhos, né? Para que siga sempre na mesma direção. Então a gente vê que o Urk traz uma coisa mais aberta, né? Uma coisa mais detalhada aí. Lógico que mais para frente, aí, estudando teorias da administração, a gente vai ver que algumas coisas se juntaram e viraram subitens das outras, né? Mas é uma outra história. E temos também Gulick. Gulick vai trazer o seguinte: Luther Gulick, considerado o autor mais erudito da teoria clássica, propõe 7 elementos da administração também. Então ele vai trazer de cara planejamento. Então é legal o Gulick trazer isso, que é uma coisa que persistiu ao longo do tempo. Planejar, planejar e planejar. Aí quando você achar que faltou alguma coisa, você planeja um pouquinho mais, tá? Quando você achar que tá bom, planeje mais. Depois ele fala da organização, organizar para que ocorra o planejado. Depois ele fala da assessoria, aí a assessoria está muito ligada ao staff, né? Que tipo de assessoria que eu preciso para que o administrador pode precisar. Hoje a gente sabe que tem muitas assessorias, o administrador ele não consegue ver, cuidar de tudo, então precisa de cuidar de tudo no sentido dos detalhes de tudo. Tem que ter muita assessoria para tomar as decisões corretas, né? Direção, então dirigir para que vá para onde a gente planejou, coordenar toda a equipe, né, nessa direção para atingir aquele planejamento. Aí ele traz um ingrediente novo, que é a informação. Então ele vai trazer o seguinte, olha, mas informação é comunicação. Então a gente tem que comunicar as coisas para que todo mundo saiba o que está acontecendo. E depois ele traz a figura do orçamento. Aí ele traz, mas então eu tenho que ter um orçamento? Claro, né? O orçamento, né? A gente vê que depois ele acaba entrando lá no planejamento. Quando eu faço o planejamento, para onde eu quero ir, dependendo do nível de planejamento, estratégico, tático, operacional, né? Começa a entrar o quanto isso vai custar, né? Qual o orçamento de gente que eu preciso, de equipamento, de instalações,
para conseguir atingir aquele objetivo. Então a gente vê quando a gente pega esses três, né, muita coisa ali se une, mistura-se tudo, para depois a gente ter a moderna administração que a gente já trabalha hoje em dia. Turma, espero que vocês tenham gostado, tá aí a nossa referência, né? O Chiavenato, só falei na outra aula, não falei nessa. E eu espero que você tenha gostado dessa segunda parte da teoria clássica da administração. Gostou? Dá o like, se inscreva lá no canal e espero que isso ajude você aí nos seus estudos. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!